tá vendo. Então, a gente vai começar a nossa aula de hoje mostrando, na verdade, um repeteco do que a gente já viu nas forma presencial, tá? O objetivo dessa aula, na verdade, é fazer com que vocês percebam a importância da patologia, o conceito geral da patologia, um pouco do histórico, e aí eu também destinei essa aula para as áreas, né, que são as áreas da patologia que podem ser correlacionadas com vocês, tipo futuros enfermeiros que podem também se ingressar nessa área da patologia, tá bom? Então a gente vai começar a aula vendo aí, relembrando o conceito de patologia, como a gente já vem discutindo. Essa é uma disciplina, essa é uma área, na verdade, que ela tem muita afinidade com a área médica e é uma área que, de certa forma, ela não está vinculada à doença diretamente, assim, como é que eu posso dizer? Ela está engajada diretamente na doença no momento, mas ela analisa todas essas alterações que podem acontecer a nível de célula, tá? E essas alterações, elas podem ser decorrentes de processos, na verdade, elas são processos bioquímicos, alterações estruturais que podem acontecer a nível da célula como um todo. E, na verdade, a patologia ela se preocupa em analisar tanto a prévia desses acontecimentos prévios à doença, prévios à patologia, como os pós também, né? E como os no momento da doença. Então, são fenômenos que acontecem previamente à doença, a partir desses processos de alterações estruturais, e também os que acontecem no momento da doença. Então, na verdade, a patologia está mais interessada na antecipação do quadro clínico, né? Então, são alterações que a gente vai ver que elas começam a nível de célula, né? Essas alterações elas são muito particulares, muito íntimas a nível de célula, e a gente vai ver que essas alterações elas podem também estar acontecendo em vias bioquímicas muito específicas. Por exemplo, a gente vai ver mais na frente que uma das vias que é afetada, que pode ser afetada, entre inúmeras, né, é a questão da via glicolítica, né, que vocês já viram, acho que em bioquímica. Então, a questão da glicose ser degradada até a produção de água, né? Então, outra via que também é atingida é a questão das reservas energéticas, que é o ATP. Então, a gente vai ver que várias vias podem ser acometidas e, consequentemente, gerar alterações a nível de células, e essas alterações elas podem ou não levar à doença. Então, veja aí um fato interessante, é que nem sempre essas alterações vão ser estopim de uma doença, né? Mas estão enquadradas dentro da área da patologia e acaba sendo o foco da patologia, porque elas podem ser significativas para levarem uma alteração patológica, né? Uma alteração patológica significativa. Então, como conceito, a gente está vendo aí, no próprio slide, está mostrando, que são todos esses processos, né, que eu acabei de falar, bioquímicos e funcionais, e interessante que além de nível de célula também, essas alterações, elas podem repercutir numa escala mais ampla, que seria a escala aí de tecido e órgãos. Mas isso acaba sendo algo meio óbvio. Por quê? Porque se essas alterações elas se iniciam a nível de célula, né, consequentemente vai haver um comprometimento de tecidos, que são um conjunto de células, e de órgãos. Lógico que se a gente for analisar, que pode acontecer também que essas alterações se mantenham a algumas poucas células, como é o caso das neoplasias do tipo câncer, né? E aí acaba se restringindo a um tipo a poucas células. Mas a tendência é que, se atinge poucas células, pode ser que também acaba atingindo tecidos e acaba atingindo órgãos. Quando a gente for analisar, por exemplo, os quadros de hipóxia, né, que são a redução da concentração de oxigênio, imediatamente os tecidos são lesionados, né, e posteriormente os órgãos, porque isso é um dos quadros das alterações patológicas que acabam interferindo diretamente no sistema como um todo.
tá? Até então, vocês têm alguma dúvida sobre esse conceito? Quem tiver, eu gostaria que falasse ao microfone, tá bom? Então, a patologia, ela tem duas grandes áreas, né? A patologia que é considerada a patologia geral, que nesse caso, os processos, vão estar vinculados a células e tecidos, e essa Professor, área procura entender como esses estímulos que são considerados anormais entendi. podem ser precursores de doença. Oi. Em relação àquele conceito, se uma célula Hum. tiver uma alteração, mas significativamente não for uma doença, é considerada uma patologia? Não, até então, não patologia, mas ela pode ser uma alteração patológica. Ela pode ser uma precursão, deixa eu só reformular o que eu falei. Ela pode ser uma via alterada que pode culminar numa patologia, pode levar a uma patologia. Mas para ser, tipo, alvo da patologia, essas alterações elas têm que ser muito significativas e elas têm que ter um tempo de permanência maior, certo? Então, essas alterações, elas podem estar acontecendo, elas acontecem todos os tempos, mas o que acontece aí? A célula tem um sistema de reparo, né, e não faz com que essas alterações levem aos quadros patológicos, tá? Deu para entender? Deu sim, obrigada. De nada. Alguém mais tem alguma dúvida? Ok. Então, como eu estava falando, essa patologia, a área da patologia, ela se divide em duas, tá? Seria a patologia geral e a patologia especial. Na patologia geral, a gente tem aí a preocupação da patologia analisando esses efeitos externos, que a gente pode considerar como estímulos anormais, que a gente pode também considerar como estímulos nocivos, tá? Provocando e levando a um quadro patológico. Essa área da patologia, ela está mais vinculada a todas as alterações a nível de células que podem também repercutir nisso. Ela é algo mais amplo, tá? Quando eu quero fazer um tipo especial, essa área da patologia especial, ela diferentemente da patologia geral, ela já tem algo mais concreto, mais especializado. Que seria o quê? Ela deixa de ter a célula como ponto central e passa a analisar o que acontece a nível de órgãos e de tecidos a partir de agentes mais bem definidos, que aí a gente pode dizer como estímulos mais ou menos bem definidos. Para ficar mais claro, se a gente pegar, por exemplo, a patologia geral vai analisar o que acontece a nível de depressão de ATP, de redução da quantidade de oxigênio, redução dos níveis de glicose, a nível de célula, tá? E também a nível de tecido. Por exemplo, se eu tenho um determinado tecido, que seria o tecido epitelial, se acontece um tipo de lesão e essa lesão acaba diminuindo a concentração de oxigênio, a nível de célula, vai repercutir também a nível de tecido. Está sendo uma coisa mais ampla, não tão específica. Agora, quando eu analiso determinados órgãos e determinados tecidos, e definindo um estímulo mais específico, como, por exemplo, radiação UV, né? O que é que a radiação UV faz age sobre o tecido epitelial em indivíduos jovens, tá? Eu estou estabelecendo uma limitação para analisar dentro da patologia. Aí, nesse caso, a gente está trabalhando com patologia especial. Ficou claro essa distinção, gente? Eu assisti a aula e eu fiquei um pouco em dúvida em relação qual a principal diferença entre as duas. Sei. Uhum. Essa diferença, ela consiste mais numa especialidade. Na geral, você está analisando o todo. O que é que as células
tem como resposta a diferentes tipos de estímulos, certo? E os tecidos também. Na patologia especial, não. Você vai pegar um órgão especializado, que seria, por exemplo, analisar o efeito da doença de Parkinson sobre o sistema nervoso. Você está pegando, na verdade, um sistema com órgãos especializados e analisando o que é que essa patologia causa, leva a alterações nesse sistema, nesse tecido. Tá dando para entender? Aham, entendi. Ok. Alguém tem mais dúvidas sobre esses dois pontos? Realmente acaba gerando uma certa confusão um pouco, né? Ok? Então, Marcelino, oi. e a patologia clínica, ela se encaixa aonde? É meio com a A, patologia especial também? sim, a patologia clínica, ela é uma subdivisão. Existe essa divisão grande entre essas duas áreas e tem as subdivisões que são as especialidades, né? A clínica, ela está mais correlacionada com a patologia geral, a partir da análise de ferramentas. O que é que o patologista clínico ele trabalha? Como é que ele trabalha? Ele vai trabalhar a partir de análises bioquímicas, exames bioquímicos, né? E aí a gente está vendo um todo, de forma geral. Mas quando, por exemplo, existem patologistas clínicos só trabalhando com neoplasias, aí a gente já entra num tipo de patologia especial, tá? São subdivisões que podem se encaixar nessa grande divisão, ou na patologia geral ou na patologia especial. Entendi, obrigada. De nada. Ó, e aí a gente tem as áreas da patologia, tá? Essas áreas é justamente uma parte mais específica ainda da patologia. Mas que, na verdade, a patologia como um todo, ela tem que usufruir de todas essas áreas, tá? Mas se, logicamente, se o indivíduo quer se especializar em determinada área, aí ele pode, por exemplo, ficar só na área de etiologia, só entender qual o agente que causa aquela alteração, qual o agente que causa, ou os fatores que causam aquela futura patologia. Mas é como eu falei, sempre vai ser necessário essa interrelação com as outras áreas, tá? A etiologia, ela vai ser uma área que vai estudar o que gera a futura patologia, tá? A patogenia é o que a gente tem como, digamos assim, a, a, a sintomatologia, podemos dizer, podemos fazer essa analogia, que aí dentro do conceito de patogenia seria a expressão propriamente dita, né, visual da doença, tá? Seria mais o aspecto, digamos assim, clínico. As alterações morfológicas são o que esses sintomas clínicos eles podem sinalizar futuramente. Então, essas alterações morfológicas são algo mais visíveis, mais nítidos, digamos assim. Né? Se a gente for perceber aí pelo conceito, seriam essas alterações estruturais que podem servir como diagnóstico. Tá? Então, para ficar mais claro, pegando a etiologia, patogenia e alterações morfológicas, eu dei na outra aula anterior a questão da malária, né? Vamos pegar outra questão, outro exemplo seria o câncer provocado por HPV, tá? Então, a gente está vendo que a etiologia seria o vírus, HPV, a patogenia, como é que a gente poderia caracterizar? Quais os sintomas iniciais que esse vírus, a partir do processo de infecção, leva ao indivíduo? Então, poderia ser, por exemplo, no caso de câncer de útero, pode ser uma inflamação parcial do útero, né? E aí eu estou analisando só o aspecto da patogenia. Agora, quando eu analiso que esse vírus se instalou na célula, já está infectando as células, já gerou um quadro de patogenia, que seria a inflamação, e agora no útero já está aparecendo nódulos ou miomas, digamos assim,
Aí já estou analisando as alterações morfológicas. E a fisiopatologia é quando, por exemplo, esse mioma ele já está entrando numa característica de ser uma neoplasia do tipo maligna, né? E está já levando a distúrbios do sistema reprodutor feminino. Então, estou analisando a fisiopatologia, que seria todas as alterações a nível de sistema, tá? Que aí já estaria, nesse caso do HPV, provocando, por exemplo, futuramente infertilidade, entre outras consequências, tá? Ficou clara essa distinção entre as áreas? Tá. Gente, eu só peço para vocês falarem porque eu não estou vendo o chat, tá? Vejam, aí a gente entra no cenário do histórico, né? E essa parte mais, justamente aquela que eu estava falando, a relação entre a justificativa da morte pela humanidade, na tentativa de resolver se alcançar uma justificativa para a morte, né? E, ao mesmo tempo, também entender o que é que poderia causar. A princípio, era visto como algo correlacionado diretamente com a questão mística, né? Correlacionavam a doença como castigo ou como algo destinado. Por exemplo, a pessoa já nasceria para morrer com um determinado tipo de patologia, determinado tipo de doença, tendo em vista que seria algo predestinado. Então, todas essas observações aí, nessa tentativa de buscar justificar a doença, ela faz com que a humanidade comece a ingressar na área da patologia, patologia de forma não tão específica, tá? Como é que seria isso? Seria na perspectiva de responder o que é que geraria a doença nessa questão de tender a compreender os anseios da humanidade nessa perspectiva de resolução das patologias, mas sempre justificando algo invisível até então. Logicamente que nessa época também, né, a gente tem aqueles pensadores, aqueles aquelas pessoas que pensavam de forma diferente, né? E aí já queriam começar a investigar que a doença seria causada por algo não Professor, mais algo material, algo palpável, né? Que aí e não teria nenhuma correlação com o castigo. A patologia ele já começou a se diferenciar nesse aspecto e começar a entender a doença. Isso, a gente tem aí uma ligação. Oi, tô ouvindo. Pode falar. Oi. seu áudio tá cortando aqui, tá travando. E agora? Tá me ouvindo bem? Agora sim. Ok. E aí, prosseguindo dentro do histórico, né, essa relação seria muito forte entre a tentativa de cura, já que a doença se estabelecia como algo de castigo, como algo predestinado, começa a se pensar também numa forma de cura. Mas vejam, até então as pessoas, a humanidade, ela aceitava aquela doença como algo já como referência de castigo ou como predestinação, né? Mas começou-se também a buscar as alternativas para essa cura. Começou a quebrar aquela crença de que era algo dado, que não teria mais jeito. Começou-se a buscar a cura. E uma das primeiras correlações que existe da humanidade é com a participação dos produtos naturais a partir da questão do benzimento, né, das rezas. A utilização de plantas a partir da reza para eliminar esses males, essas doenças. Veja um fato interessante é que, à medida que a humanidade ela deixa de crer na questão
da doença ser inevitável, né? Ela começa a buscar alternativas para a cura, mas nunca deixa essa relação da espiritualidade também, né? Então, seria uma alternativa de cura a partir do estabelecimento da reza utilizando plantas. Então, é interessante isso que hoje a gente já sabe que as plantas, elas, à medida que elas são utilizadas, a maioria das plantas, elas são plantas medicinais, elas são utilizadas porque elas já têm cientificamente alguma atividade medicinal, e essas plantas que são utilizadas, à medida que vai sendo colocada em contato com o indivíduo, ela vai eliminando algumas substâncias, que a maioria dessas substâncias são voláteis. E aí acabam tendo esse papel de cura. Mas, lógico, tem pessoas que acreditam nesse sincronismo, né, entre os produtos naturais e a questão da espiritualidade como um todo. E aí a gente entra nos históricos propriamente da patologia. Vejam que são essas fases que eu estava falando anterior, aliás, esses momentos que eu falo anteriormente, não são fases. As fases da patologia, elas começam lá agora, né? Na perspectiva já de análise profunda da doença. Compreender o que são essas doenças. Mas vejam que esse cenário vai estar inserido aí no estado da doença, ou seja, no grau em que a doença está, no intervalo de tempo, juntamente com o pensamento filosófico da época, que as pessoas acreditavam em cada época. A gente sabe que existe aí uma ideologia a cada época, e também depende muito do contexto cultural, social, também econômico da sociedade em si como um todo. A princípio, dentro da patologia, a gente considera a primeira fase como a humoral, aquela questão dos equilíbrios dos humores seria a justificativa para o estabelecimento da doença, o desenvolvimento da doença, e também para a cura. Então, à medida que esse desequilíbrio ele era consertado, as pessoas voltavam ao estado normal. O caso da depressão, que é um dos exemplos mais clássicos que tem nessa época, era justificada pelos desequilíbrios de humor. Então, talvez tivesse uma alteração que gerasse esse desequilíbrio, que seria algo patológico, mas que era justificável pela essa questão dessa alternância de humor. E aí, quando a gente fala humores, além do aspecto psicológico, é interessante a gente ver aspectos biológicos aí enquadrados, como, por exemplo, a questão do sangue e a questão da água, né? Então, quando essas substâncias, por algum motivo, estariam em desequilíbrio, elas gerariam uma doença. Então, as primeiras doenças microbianas, elas tinham uma relação direta com a questão do desequilíbrio no sangue. Então, existia alguma alteração, desequilíbrio, que geravam esse quadro patológico, mas que depois soube-se que era a partir de micro-organismos. Da mesma forma que a anemia. A anemia era justificada pela alteração no sangue, mas a alteração no sangue não que estaria aí, por exemplo, com falta de ferro, não se sabia disso, mas era porque algum fenômeno estava desequilibrando a quantidade de sangue disponível nesse indivíduo, tá? Na outra fase, aí a gente entra propriamente na patologia mais específica. Vejam só, eu falo da fase humoral, ela está dentro do histórico da fase da patologia, como algo muito importante. Por quê? Porque a partir do momento em que começou-se a pensar que poderia ser desequilíbrio nesses humores, começou-se também a pesquisar algo mais profundo, né? A fase orgânica é uma fase mais clássica, ela já está mais bem estabelecida, e ela é usada atualmente no estudo da patologia, que é justamente a análise dos órgãos. Então, vejam, o início da fase da patologia ela começou numa escala macroscópica, obviamente pelas tecnologias disponíveis. Não tinha um microscópio na época, né? E era muito mais fácil você analisar o que você podia ver do que você não podia ver. Se na primeira fase estava correlacionando com os humores, que era algo meio abstrato, meio não, totalmente abstrato, nessa fase orgânica começou-se a se ter uma preocupação com algo mais concreto, algo mais palpável, algo mais empírico, algo mais científico. Então, as observações dos órgãos, ela teve aí uma extensão na história da patologia, desde o século
XV até o século XVI, analisando o aspecto macroscópico, né? Então, eles começavam a entender, por exemplo, a pessoa que tinha pneumonia. Era necessário analisar o que acontecia a nível de pulmão, para poder compreender quais seriam essas alterações nesses órgãos, quais seriam as alterações que levavam àquele quadro clínico. Já na fase tecidual, é uma fase mais especializada. Ela procede, né, do século XVI ao século XVII, e aí ela tem uma minuciosidade maior. Então, ela o foco deixaria de ser órgãos, passa a ser tecido, analisando aí o que é que poderia acontecer de alteração a nível de tecido. Então, câncer de pele, ou então, por exemplo, a lepra, né, que até então não sabia o que gerava a lepra. Mas, a partir do momento em que foi estabelecido esse foco nos tecidos, começou-se a compreender que a lepra, por exemplo, era causada por um protozoário, né? E aí, da fase tecidual, chega-se à base da patologia, que é a fase celular, né? Analisando as alterações a nível de células numa escala mais minuciosa. Agora vejam que a partir do século XIX que só foi possível esse ter como foco a célula porque foi desenvolvido os microscópios. Foram desenvolvidos os microscópios. Então, juntou-se a tecnologia com o interesse mais minucioso da coisa e começou a se estabelecer o foco agora a nível de célula. Por que é que gerar, por exemplo, que o câncer de pele não era só uma alteração a nível de tecido, mas era uma alteração que se estabelecia a nível de célula, né? E aí repercutia a nível de tecido. E hoje a gente já tem uma fase mais ultramoderna, que é a ultracelular, juntando ferramentas ainda mais minuciosas, que é a biologia celular, que é a bioquímica, que é também a biofísica, que entra aí também nesse aspecto, fazendo com que haja uma análise não só da célula, mas do seu particular, do seu todo, que seria as organelas celulares. A gente vai ver nos quadros patológicos que um dos mais importantes aí é o que acontece a nível de mitocôndria, né? O que acontece a nível de complexo de Golgi, retículo endoplasmático. Então, a nível, por exemplo, de cromatina, a gente sabe que existe aí a cromatina, a heterocromatina, e que essas estruturas elas podem sofrer interferência desses agentes nocivos, que seria, por exemplo, a radiação UV provocando alterações aí na sua estrutura e repercutindo no futuro, na futura neoplasia, né? Então, essas fases, logicamente, indo de acordo com ela, vai, logicamente, com o avanço da tecnologia, tá? Alguma dúvida sobre essas fases? Deixa eu ver, aqui alguém está falando, está pedindo para entrar. Ok. Certo, vamos prosseguir. E aí a gente fala um pouco sobre Virchow, né, que eu falei anteriormente, que foi uma das pessoas que começou a pensar diferente, começou a tentar justificar a doença a partir do momento que procurava suas causas. Além dele ser um dos pesquisadores que começou a correlacionar com a causa da doença, ele começou a analisar essa causa num aspecto mais especializado, que seria na questão da reprodução de células, né? Como é que aconteceria essa geração de doença a partir da reprodução celular, processo de divisão celular. E também analisar o que é que poderia gerar uma célula defeituosa de uma célula saudável aí em diferentes tipos de tecido. Então, ele foi um dos grandes pesquisadores e ele é hoje considerado o pai da patologia justamente por isso. E aí a gente entra nos ramos, né? Então, eu acho interessante também, à medida que a gente foca sobre o histórico da patologia, destinar áreas em que vocês, futuros enfermeiros, podem se engajar, né? Existe o anatomopatologista, que é uma das áreas mais conhecidas, eu digo assim, pelo fato de ter em todos os municípios praticamente, ou aqueles municípios de médio e grande porte, porque podem ser técnicos e podem ser também graduados nessa área, mas a maioria já é graduada e a maioria já é médico, mas existe hoje cursos técnicos para isso, e esses técnicos acabam auxiliando aos profissionais, né, aos outros profissionais,
a fazer necrópsia, por exemplo. Eu falo que pode haver em qualquer município o fato de existir o ITEP, né? E acaba facilitando aí compreender qual seria esse ramo, né? Qual o objetivo desse ramo. O principal é fazer justamente as necrópsias, né? Analisando os órgãos, justificando a causa da morte, justificando a causa daquela patologia, né? E uma das áreas também que é mais corriqueira é a análise da biópsia, né? Fazendo as biópsias, que está dentro desse grande ramo. Então, a tentativa de descobrir se aquele tumor é, popularmente falando, né, maligno ou benigno, né, e como é que, de certa forma, ele foi formado, né, que seria justamente na questão das alterações, o que é que provoca, né, esse tumor, por exemplo, e se esse tumor ele pode afetar ou não diferentes tipos de órgão, e também qual seria o quadro patológico, que aí a gente considera popularmente como doença. Tá? Nesse ramo, existia um método, que é o destaque que eu falei, que seria a necrópsia, tentando justificar também a causa e o modo. Interessante a gente pegar um pouco sobre essa palavra necrópsia, né? Diferente de biópsia, mas os dois estão inseridos no contexto do anatomopatologista. A necrópsia tem uma diferença básica aí, que é estudar o organismo já morto, né? A biópsia é parte do tecido vivo. Então, existem essas duas diferenças significativas aí. E, falando um pouco sobre necrópsia, só as etapas, né, que são feitas. É necessário fazer, lógico, a identificação do indivíduo, faz-se análise externa do corpo para analisar se tem algum tipo de alteração estrutural. Quais seriam essas alterações? Presença de hematomas, presença de regiões necrosadas, presença de regiões com hipóxias, entre outras alterações que devem ser registradas, né? Geralmente, se o indivíduo cometeu suicídio por enforcamento, ele vai ter um quadro, uma alteração estrutural antes de ser aberto o corpo, e já culmina, já leva a justificar aquela causa. É feita uma análise externa para saber se o indivíduo já tem, por exemplo, a diferença entre um sinal de nascença e uma alteração pontual. Então, é feita essa distinção para ficar mais justificável a causa da morte. Depois é feito um exame interno. Esse exame interno é justamente para analisar se os órgãos eles sofreram alguma alteração em decorrência dessa patologia. Depois, ao mesmo tempo, esses órgãos são retirados para se fazer uma análise ainda mais minuciosa. O cérebro, por ser parte do sistema nervoso central, é uma das partes mais importantes. A análise do cérebro justifica, por exemplo, se o indivíduo sofreu hipóxia ou não. Então, quando o indivíduo sofre hipóxia, o cérebro ele tende a ficar, de certa forma, escurecido, com aspecto mais negro. Ou então, se ele sofreu, por exemplo, um derrame, né, um AVC, e aí também é um dos pontos para ser analisado. Mas sempre, obrigatoriamente, tem que ser visto, analisado o cérebro, né, para também saber se não foi, para incrementar o laudo, de forma geral. Depois que esses órgãos são inseridos, o corpo é identificado e é emitido o laudo justamente sobre a causa da morte. O outro ramo, que anteriormente vocês perguntaram, a questão do patologista clínico, ele está, diferentemente do anátomo, está mais correlacionado com testes biomoleculares, testes bioquímicos, que a gente considera como testes laboratoriais. Ele também vai ter técnicas que são mais aprimoradas, mais específicas, mais minuciosas, né? Envolvendo tanto as técnicas da química como da física e, logicamente, da biologia, e eles têm um objetivo mais específico, né? Dizer se a pessoa está ou não com a patologia, a partir do diagnóstico, saber se fazer um prognóstico, o que seria isso? Por exemplo, se aquele tumor ele pode ser algo que pode culminar numa patologia mais severa, ou se é algo natural,
ou que a gente chama natural, é que seria uma resposta adaptativa a nível de célula, né? E aí ele estabelece um prognóstico. E também o mais interessante é para saber se as terapias elas estão sendo eficientes. Eu falei na aula anterior, na aula gravada, que seria quimioterapia, né? Acompanhar a questão da eficiência dessa quimioterapia ou não, mas também pode ser também na eficiência de substâncias que são utilizadas em pessoas com doenças crônicas, né? Então, se uma medicação, por exemplo, ela acaba não tendo efeito, então é uma das formas também de justificar, de acompanhar se está tendo eficiência. Por exemplo, a gente ouve muito hoje a questão do lúpus, por ser uma doença em que a hidroxicloroquina, ela é principal, ela é bastante usada para isso, né? Ao controle do lúpus. Mas o lúpus é uma doença autoimune. Sim. Oi. No caso do patologista clínico, ele é mais, por exemplo, exames laboratoriais como exame de sangue, essas coisas? Exato, ele é mais minucioso, ele vai fazer um trabalho mais específico, certo? Muito mais específico. A parte de biópsia é muito específica também, mas essa parte de patologia clínica, ela é mais rotineiro, digamos assim, é um trabalho mais rotineiro. Então, como eu estava falando, a questão do lúpus, para saber ou não se aquela hidroxicloroquina está fazendo efeito, precisa fazer uma análise. Por exemplo, para saber se está havendo deposição de anticorpos, né? Está havendo acúmulo de anticorpos, se esses anticorpos não estão sendo produzidos. Como é que é feito isso? A partir da análise de sangue, do soro, na verdade. E aí ver se está havendo ou não maior prevalência de determinado tipo de anticorpo, ou menor prevalência, ou se está havendo ou não produção de anticorpo. Isso aí está dentro da patologia, porque está dentro do quadro clínico, que seria, por exemplo, a questão do lúpus, né? Ficou claro? E aí, gente, para quase finalizar a nossa aula, tem aí um banco de dados que vocês tiverem curiosidade podem acessar. Eu optei por colocar os em português para facilitar a compreensão, mas essa base é uma base da América Latina, Cielo, né? E tem vários artigos, tanto em espanhol como em português. Mas a patologia é uma área ampla. A gente tem, por exemplo, aí destaque para a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, a Brasileira de Patologia Subáreas e analisando as alterações a nível de célula. Oi. Alguém falou? Tá. Gente, então, na próxima semana, eu vou gravar aula sobre biologia celular, certo? Essa aula ela vai ficar da mesma forma, gravada, né? E aí vocês vão acompanhar essa aula lá no YouTube, né? Quem quiser analisar. E aí, quando for na sexta, a gente faz a discussão sobre essa aula. Eu acho que todo mundo está aproveitando essa forma de trabalho, né? Acho que está dando certo, não é isso? Luana está perguntando se vai ter atividade. Certo. A atividade que eu não lembro se eu fiz alguma atividade com vocês nas aulas presenciais. Fiz? Não, né? Ok. Eu vou fazer o seguinte: nessa semana, eu vou deixar para fazer atividade sobre biologia molecular, porque eu acho que é uma das partes que vocês precisam compreender mais, tá? E aí eu já antecipo que vai ser um mapa conceitual, tá? Da área de biologia celular. Tudo bem? É bem mais complicada. Então a gente vai devagar, aos poucos, né, para poder compreender melhor. Então eu vou gravar a aula e deixar disponível, tá? Gente, eu não estou mais definindo datas para gravação, para colocar no canal, porque minha vida está bem corrida agora. Com a volta das atividades, também tem os projetos de pesquisas que eu estou escrevendo.
tá? Mas aí eu tento colocar mais rápido possível. Sim, Luana, você quer conversar sobre a atividade? Essa atividade é um mapa conceitual, certo? Lembrem-se que as atividades elas não têm cunho de nota, né? É mais para vocês intensificar o conhecimento de vocês, tá? Eu antecipo, mas assim, eu queria deixar mais claro essa Marcelinho, atividade, mas não pode ser sim, caneta e papel. Oi, deixa eu te perguntar uma coisa. Em relação às avaliações, sério. você já pensou assim como seria, se a gente vai ter o conteúdo de forma parcial para avaliação, vai ser o conteúdo todo? Você já pensou em alguma coisa assim? Então, Gisele, né? É. Eu tô vendo, porque assim, até então já não tem nenhuma resposta sobre as avaliações. Eu não sei como os outros professores estão fazendo. Eu, a princípio, vejo isso só na forma presencial, sabe? Mais na frente. Que a gente não pode, segundo a resolução, fazer nada avaliativo. Nada. Essas avaliações elas ficariam da forma presencial. Ok, disseram. Sim, sim. A minha dúvida era mais em relação a, tipo assim, se essas avaliações seriam feitas quando a gente voltasse. Porque tem a AV1 e a AV2, né? Uhum. Aí eu queria saber como era que a gente ia fazer. Se, tipo, a gente ia pegar todos os conteúdos que foram vistos online e aplicar na prova, ou se ia ser só os conteúdos mais importantes. A gente pode conversar. Podemos conversar. Porque, assim, essa questão das aulas online, né? A tendência é que elas vão até julho. Até julho. E a gente sabe, né, que nem todo mundo tem acesso a essas questões que a gente já vem falando. Então, eu posso conversar com vocês, por exemplo, de acordo com a volta, no tempo que a gente voltar, estabelecer, por exemplo, só os conteúdos que foram presenciais para avaliação, sabe? Tá bom, obrigada. Nada. Certo. Ó, gente, sobre a questão das atividades, o pessoal está perguntando, né? Olha, eu estou pensando a princípio, tem um programazinho na internet que ele faz um mapa conceitual. Esse mapa conceitual não precisa ser tão complicado, não. Mas a forma mais simples possível. E, logicamente, quem está por exemplo, tem pessoas que, deixa eu só ver aqui, certo. Então, vocês podem fazer o mapa conceitual de uma forma simples. Quem não quer utilizar, por exemplo, esse aplicativo, esse programa, pode fazer numa folha mesmo, tira a foto e me manda. A gente tem que registrar todas essas atividades, tá? Então, assim, é interessante que vocês me mandem pelo e-mail, porque aí eu já deixo arquivado, tá certo? Então, vocês colocam, faz numa folha, né? Quem não tem acesso ao computador, por exemplo, pode fazer numa folhinha, certo? E conectando os conceitos gerais e depois me manda. Agora, não se preocupe que quando for na semana que vem, eu já mostro direitinho como é que deve ser feita essa atividade e o prazo para entrega, tá certo? Certo, tudo bem, Luana. Então, quem não tem computador, que está sem acesso à internet, ou não tem como fazer pelo celular, lógico, mas pode fazer numa folha e tirar foto e me mandar, tá? Pode ser assim? Ok. Gente, mais alguma dúvida? Nenhuma, né? Acho que ficou claro, né?